Sobre as arritmias, né? A gente tem muito tipo de arritmia, tem muito tipo mesmo. Mas acho que pra gente conversar aqui, né, que é mais válido a gente relembrar, não ir pra prova sem conversar pelo menos uma vez, sem rever pelo menos uma vez, é a fibrilação atrial, né? Que é a mais frequente, é uma das que o Revalida mais cobra na prova teórica. Então, se for alguma vez, pode não ser esse ano, pode ser em outro ano, se for para cair alguma arritmia, eu apostaria na fibrilação atrial, né? Por ser a mais comum, por ser a que o Revalida mais cobra nas questões objetivas e enfim, tá? Então vamos conversar aqui sobre ela, rapidinho, nada muito longo, né? Sobre como seria um checklist, sobre como abordar, certo? Antes de iniciar o checklist em si, eu quero rever um dos principais pontos aqui dessa arritmia, certo? Da fibrilação atrial, que é quando a gente tem uma evolução maior a 48 horas ou menor a 48 horas dela, porque daí a gente vai ter uma conduta diferente, né? Então, se chega um paciente lá pra gente, na estação, ou na vida, lógico, também, né? Mas lá na estação, que é o nosso foco agora, do Revalida. Se chegou um paciente lá, relatando que ele tá com palpitação, né? Além da gente fazer toda a anamnese e tal, etc. E considerando que o paciente esteja estável hemodinamicamente, né? Porque se ele tiver instável, com pulso, a gente faz a desfibrilação. Se ele tiver instável sem pulso, a gente faz a desfibrilação. Se ele tiver instável com pulso, a gente faz a cardioversão. Então, primeiro vamos considerar que ele está estável hemodinamicamente, tá tudo bem, só tá sentindo a palpitação mesmo aqui, né? Esse desconforto. Então, considerando isso, a estabilidade hemodinâmica, entre as nossas perguntas, a gente tem que perguntar há quanto tempo que ele está tendo isso. Se fizer mais de 48 horas a evolução desse quadro, essas palpitações, ou for um tempo desconhecido, né, uma origem desconhecida, a gente tem que iniciar o controle da frequência cardíaca com um beta-bloqueador, né, por exemplo, um metoprolol, e depois solicitar um ecocardiograma transesofágico. Se nesse ecocardiograma a gente não encontrar trombos, a gente pode proceder já com a cardioversão, como se fosse menos de 48 horas, como se fosse a abordagem de uma fibrilação menor de 48 horas. Se a gente fez o ecocardiograma transesofágico e deu a presença de um trombo, a gente visualizou um trombo lá, a gente não pode fazer já a cardioversão como tratamento definitivo do paciente. A gente tem que primeiro anticoagular por 3 semanas com varfarina, por exemplo, com o controle do INR, certo? Deixar aí entre 2 e 3, normalmente. E depois dessas 3 semanas a gente repete o eco. Se sumir o trombo, se não tiver mais trombo, a gente faz a cardioversão como o tratamento definitivo do nosso paciente. Se a gente perguntar para o paciente lá há quanto tempo que ele tá, né, com essa palpitação, com esse desconforto, e fizer menos de 48 horas de evolução, aí a gente já pode fazer a cardioversão elétrica, tá? A gente realiza a heparina de baixo peso molecular com um anticoagulante oral e já pode fazer a cardioversão elétrica. Então, eu acho que o principal aqui pra gente saber a nossa conduta, né, pra gente conseguir conduzir adequadamente um caso de fibrilação atrial, é a gente perguntar há quanto tempo que ele tá com essa palpitação, com esse aumento da frequência, com essa taquicardia, né, com essa fibrilação. Então, repetindo, para ficar bem gravadinho, bem sedimentado. Um trombo, uma palpitação menor a 48 horas, a gente realiza a heparina de baixo peso molecular, a gente faz um anticoagulante oral e a gente faz a cardioversão elétrica. Se a gente perguntou há quanto tempo está a evolução e faz mais de 48 horas, a gente não faz a cardioversão. Primeiro, a gente faz o controle da frequência cardíaca com o metoprolol, depois a gente solicita um ecocardiograma. Se vier sem trombo o eco, a gente pode prosseguir com a cardioversão, tá? Se vier no ecocardiograma com a presença de um trombo, aí a gente não pode fazer a cardioversão. A gente vai fazer a anticoagulação por 3 semanas com varfarina e controle do INR, e depois dessas 3 semanas a gente repete o eco. Se vier sem trombo, aí a gente faz a cardioversão, beleza? Repetir para ficar bem repetitivo mesmo.
Então, vamos ver aqui como seria a condução desse caso, né? E o que a gente tem que fazer. Eu peguei uma estação aqui do Praticando, que diz: você é um médico da UPA e recebe um paciente do sexo feminino, 50 anos, com queixa de mal-estar e palpitações. Nos próximos 10 minutos, realize uma anamnese direcionada, exame físico direcionado, hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Então, a gente inicia com o acolhimento, né? Os 3 itens do nosso acolhimento. Bom dia, meu nome é Laís, eu sou doutora que irá realizar o seu atendimento. Por favor, me diz seu nome, sua idade, profissão e no que eu posso te ajudar. Os 3 itenzinhos que a gente nunca pode esquecer. E ele vai falar aqui que ele está sentindo uma palpitação, né? Esse desconforto, esse mal-estar. E aí a gente faz a anamnese para a queixa principal, né? O nosso esqueletinho mental. Primeiro, anamnese da queixa principal. Segundo, anamnese dos sintomas acompanhantes. Status vacinal, quando for necessário, né? Ou carteira da gestante ou carteira da criança, quando for necessário, se for gestante ou se for criança, que não é o caso, lógico, né, gente? Mas eu sempre gosto de falar para ficar gravado na nossa cabeça. Não é, a gente pula. Quarto, antecedentes gineco-obstétricos. Quinto, antecedentes patológicos pessoais familiares. E sexto, hábitos, beleza? Então, começando a anamnese da queixa principal, da palpitação. Quando iniciou, qual a duração dessa palpitação, qual a intensidade de 1 a 10, é a primeira vez que você teve, você já teve quantas vezes isso, né? Quando foi a última refeição que você tomou e perguntar como que é a alimentação dela, certo? Sobre os sintomas associados. Você teve dor torácica, perda de consciência, desmaio, febre, né? Convulsões, traumas, aconteceu alguma coisa que te deixou estressado, você usou alguma droga, né? Ou você usou algum medicamento, você tem alguma coisa que você faz que melhora essa palpitação, que piora. Então, a gente faria a anamnese aqui dos sintomas acompanhantes e da queixa principal. Aqui, a nossa paciente ia referir que ela tem há muitos anos essa palpitação, mas que eram leves e poucas vezes na semana. Mas que há 8 dias essas palpitações se tornaram diárias e mais intensas, com hoje fazendo sentir muito mal-estar e náuseas. Então, hoje, além disso, ela tá com náuseas e o mal-estar. Também perguntamos se ela teve vômitos, né? Aqui ela ia negar. Se a gente perguntasse aqui se ela já foi buscar alguma ajuda, né? Se ela já foi ver o que é isso, se ela já foi para algum cardiologista, se ela já foi buscar a unidade básica, ela ia falar que nunca procurou o cardiologista para investigação. E sobre os antecedentes patológicos pessoais e familiares, ela ia falar que ela é diabética, tipo 2 a 6 anos, controlada com metformina e glibenclamida. E perguntamos, né? Você toma certinho essas medicações? Você toma algum outro medicamento, né? Além disso, você tem hipertensão, você tem alguma doença cardíaca, né? Algum outro problema? Alguém na sua família tem? E os hábitos? Você fuma, bebe, usa drogas ilícitas? Aqui ela ia negar tabagismo, bebe socialmente, dizer que bebeu ontem e realiza caminhada semanalmente. E falar que o pai dela é cardiopata. Sempre perguntar de alergias, tá, gente? Pode ser nos hábitos ou nos antecedentes, onde você lembrar. Mas nunca esquece de perguntar sobre as alergias. E aí, considerando que ela tá estável hemodinamicamente, né? Que ela tá com a palpitação e que a gente tá conseguindo conversar com ela de boinha lá, com uma paciente estável. Lembrando que se ela estiver instável, a gente não vai fazer toda essa anamnese, né, detalhada. A gente vai lidar com o paciente instável, a conduta vai ser outra, a abordagem vai ser outra. Então, vamos focar aqui. Ela está estável, a gente pede permissão para realizar o exame físico dela, a gente pede para ela deitar na maca, a gente vai lavar as mãos, aquecer, colocar máscara, luvas, nos posicionar à direita da paciente e realizar o exame físico. Eu quero sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura, quero ectoscopia geral com pele e mucosas. E vamos para o exame físico direcionado aqui da nossa paciente, né? Peso, altura também a gente poderia pedir, IMC. E o direcionado seria para o cardiovascular, né? E pulmonar aqui. Então, fazer a ausculta, primeiro, né, a inspeção, palpação, percussão e depois a ausculta cardiopulmonar. Ver se tem a presença de turgência jugular. Nas pele mucosas, da pele e mucosas, ver se tem sudorese, se tá com a pele fria, pegajosa. Ver os membros, tem presença de edemas, né? Se tem presença de alguma alteração nos membros inferiores ou superiores.
E aqui a nossa paciente já está em regular estado geral, pressão 130/80, frequência cardíaca de 181. Estava bem elevada. Verbalize as alterações, gente, não esqueçam. E o resto tudo normal. Cardiovascular normal, respiratório normal. Se a gente quisesse fazer abdominal também não ia apresentar alterações e membros sem alterações. Nos exames complementares, a gente poderia pedir um hemograma. Aqui, os obrigatórios seriam um eletrocardiograma, claro, um hemograma que a gente pede para todo mundo, uma glicemia e uma função tireoidiana, né? Porque ela também pode causar uma palpitação quando tem alterações, como a gente já conversou na live de hipo e hipertireoidismo. Então, aqui a gente pede sim ou sim o eletro, o hemograma, a glicemia, a função tireoidiana, eletrólitos a gente pode pedir, função renal, função hepática, né? A gente vai pedindo tudo. Mas a gente não pode esquecer desses que eu já comentei. No eletro, nosso paciente está com ausência de onda P, intervalo RR irregular, frequência cardíaca aumentada. Gente, as características, sim ou sim, se a gente vê isso no eletrocardiograma, a gente tem que verbalizar os achados, claro, e verbalizar o nosso diagnóstico. Uma paciente com QRS estreito, ausência de onda P e QRS irregular é fibrilação atrial até que se prove o contrário, tá? Então, a gente não tem um diagnóstico mais provável que esse. A partir do eletro a gente já pode dar o diagnóstico, falar, olha senhora, eu tô fazendo o diagnóstico, falar o nome dela, né? Eu tô com o seu diagnóstico aqui de fibrilação atrial. Aí você fala os achados que com certeza vai ter lá no checklist, se for uma estação como essa, com certeza vai ter lá, né? O paciente verbalizou ausência de ODP, RR irregular, QRS estreito, frequência cardíaca aumentada. Na glicemia ela estaria com 145, aumentada também, verbalize isso. O TSH 2,1, o T4 livre 1,1. Aqui estaria normal, né? A função tireoidiana. A ureia 22, creatinina 0,8, normal. Sódio 140, potássio 4,5, normal também. E o hemograma sem alterações, tá? Então, realmente, era uma fibrilação aqui. A gente já verbalizou, já fizemos tudo certinho. Aí vamos para a nossa conduta, né? Partindo lá do que a gente conversou no início. Faz mais de 48 horas ou faz menos de 48 horas? Aí o tratamento vai ser o que a gente já falou, tá? Aqui no checklist, a gente encontrava, a gente pontuaria, né? Se a gente, além da identificação, anamnese, tudo certinho, questionar o histórico patológico, né, os hábitos, a solicitação do eletro, a gente pontuaria, o diagnóstico de fibrilação atrial verbalizado, a gente pontuaria, prescrição de beta-bloqueador, metoprolol, 5 mg endovenoso em bolos, até 3 doses para normalização da frequência cardíaca, buscar os fatores desencadeantes, como pós-operatório cardíaco, medicamentos, como por exemplo a teofilina, drogas e libação alcoólica, solicitar TSH, T4, livre, hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, sódio, potássio. E na alta, prescrever a anticoagulação com rivaroxabana via oral mais metoprolol, 50 mg via oral de 12 em 12 e encaminhar o paciente para avaliação com o cardiologista. Lembrando que aqui a gente está na UPA, então a gente não pode esquecer de encaminhar. Na verdade, primeiro a gente teria que encaminhar para a UBS aqui, não direto para o cardiologista. Na UPA, a gente sempre tem que encaminhar para a UBS, a UBS vê, né, a necessidade de encaminhamento para uma outra especialidade. Mas a gente pode verbalizar lá a cardiologista, mas no checklist do Revalida provavelmente vai estar encaminhar para acompanhamento na UBS, tá? Provavelmente. Então, seria isso. A nossa conduta após a cardioversão, né? Se fosse menos de 48 horas, a gente poderia fazer a cardioversão aqui. Aqui ela falou que fazia muitos anos, então a gente só faz a anticoagulação e encaminha, né? Para fazer o acompanhamento. Mas se fosse um outro checklist de uma paciente com a menos de 48 horas, a gente faria a cardioversão elétrica, a gente faria a cardioversão elétrica, que é o choque sincronizado, e a nossa conduta após seria uma anticoagulação por 4 semanas, avaliar o Chades-Vasque da paciente, né, para ver se tem a necessidade de uma anticoagulação contínua, e solicitar o perfil lipídico, né, hemograma de controle, e fazer o controle do INR. Se
e a gente encaminhar para o cardiologista e para a UBS. Beleza?